Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula de número 14, do curso de Cálculo 1. Nessa aula a gente vai falar sobre a derivada, sobre as derivadas das funções de seno e cosseno. Então, no nosso primeiro exemplo dessa aula, a gente vai mostrar que a derivada da função seno é a função cosseno. Então, como é que a gente faz isso, né? Basta que a gente se recorde lá daquela definição de derivada que a gente viu algumas aulas atrás, né? A derivada é definida como limite, né? Como limite aqui dessa expressão, né? Onde você tem a função com o argumento x mais h, menos a função com o argumento x, dividido por h, com h tendendo a zero. Bom, pessoal, como é que a gente vai continuar aqui essa conta, né? Observa que você tem o seno de uma soma, a gente pode então usar a ideia do arco-soma, né? Você vai desenvolver seno do primeiro, cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro, menos o seno de x aqui que a gente repete. Nota que dá para a gente colocar seno de x em evidência, né? Seno de x aparece no primeiro, na primeira parcela e lá na última, né? Então você põe aqui o seno de x em evidência e a nossa expressão fica dessa forma. Apareceu, pessoal, o cosseno de h menos 1 sobre h, né? Esse menos 1 aqui ele não está dentro do argumento da função cosseno, não. É cosseno de h e o menos 1 está fora. Lembra que a gente viu esse limite, né, quando h tende a zero, na aula anterior. Foi exatamente o exemplo 40, né? Foi o último exemplo que a gente tinha visto na aula anterior. A gente tinha visto que esse limite vai para zero, né? Eu tinha prometido para vocês, tinha falado, né? Tinha adiantado que esse limite era importante para encontrar as derivadas da função seno e cosseno. E está aqui, né? Olha só, esse limite ele vai para zero, né? Quando a gente faz o h tendendo a zero, essa expressão se aproxima de zero. Seno de h sobre h é o nosso limite fundamental trigonométrico. Quando h se aproxima de zero, essa expressão se aproxima de 1. Então sobrou para a gente seno de x vezes zero, vai anular, mais cosseno de x vezes 1 vai dar exatamente cosseno de x. Então a gente pode, a partir de agora, usar esse fato que a derivada do seno é cosseno. Bom, pessoal, vamos lá. Um exemplinho aí para a gente ver, né? Como é que a gente calcularia a derivada de seno de 3x ao quadrado? Então, observa, a gente sabe calcular a derivada do seno de x agora, a gente sabe que é cosseno de x, mas para calcular o seno, a derivada do seno de uma composta, né, de uma composta de 3x ao quadrado, a gente vai precisar recorrer à regra da cadeia. Né? Eu não tenho mais a derivada de seno de x, eu tenho derivada de uma expressão que depende de x que está aqui dentro. Bom, pessoal, para a gente calcular então essa derivada, a gente precisa calcular, usar a regra da cadeia, né? Calcular, olhar aqui para o 3x ao quadrado e calcular o seno dessa expressão. Calcular o seno não, desculpa, calcular a derivada dessa expressão. Né? Derivada de 3x ao quadrado, o 2 passa para frente multiplicando, 2 vezes 3, 6, vai sobrar 6x. Essa é a derivada da função interna. E a função mais externa é a função seno, derivada de seno e cosseno, a gente já viu, ele vai manter aqui o mesmo argumento, 3x ao quadrado. Então, o seno está pronto, o derivado desse seno está pronto, é 6x vezes cosseno de 3x ao quadrado. Mais um exemplo, pessoal. Exemplo 43. Agora eu quero saber como é que fica o cálculo da derivada de x ao quadrado vezes seno de x. Agora a gente tem um produto de duas expressões, a gente vai usar a regra do produto. Aquela história, né? Derivada aqui do produto vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Essa é a ideia. Então, o primeiro aqui é x ao quadrado, derivando, a gente vai encontrar 2x, né? Derivando em relação a x, a gente vai encontrar 2x, e o segundo é seno de x, a gente simplesmente copia. Depois a gente repete o primeiro, x ao quadrado, e multiplica pela derivada do segundo, derivada de seno. Derivada de seno, a gente acabou de ver a cosseno, e a resposta é essa, né? 2x seno de x, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado vezes o cosseno. Ok, pessoal? Bom, agora a gente sabe derivar seno, a gente precisa saber também como faz para derivar a função cosseno. E a derivada da função cosseno de x é muito simples, é simplesmente menos seno de x, tá? A derivada de cosseno menos seno. Como é que a gente mostra isso? Né? Não é difícil, pessoal. É o mesmo esquema, né? A gente parte aqui da definição de derivada, do mesmo jeito que a gente tinha visto para a função seno. Observa que aparece aqui o cosseno da soma, a gente vai abrir cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo,
menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo, essa é a ideia, e a gente vai colocar aqui o cosseno de x de novo em evidência. Observa que mais uma vez, pessoal, apareceu tanto o cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, é aquele limite que a gente já sabe calcular, e apareceu aqui também o seno de h sobre h, quando h tende a zero, é o limite fundamental trigonométrico. Então, quando h tende a zero, essa expressão aqui do cosseno vai para zero, e essa expressão aqui do seno vai para 1. Então, vai zerar, né? Cosseno de x vezes 0 zerou, menos seno de x vezes 1, menos seno de x, e a gente conseguiu mostrar que a derivada do cosseno é realmente menos seno. E, pessoal, mais uma, né? Mais um exemplo 45. Agora que a gente sabe calcular a derivada do cosseno, como é que a gente faz para calcular a derivada dessa expressão, cosseno de 2x sobre x? Observa que a gente tem agora um quociente, né? A gente tem aqui uma divisão de duas expressões, a gente vai precisar usar a regra do quociente. Aquela história, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo ao quadrado. Então a gente vai escrever dessa forma, né? Observa que a gente precisa começar calculando a derivada do primeiro, o primeiro é cosseno de 2x. E cosseno de 2x para a gente calcular, a gente vai precisar usar a regra da cadeia, né? Você tem aqui uma composição de funções, tem a função cosseno de x e tem a função 2x. Então você vai derivar a mais interna, derivada de 2x é 2, né? E você vai derivar aqui a mais externa, cosseno de 2x, derivada vai ser menos seno de 2x. Então, você não esquece aqui de multiplicar aqui por esse x, né? Por isso que ficou menos 2x vezes seno de 2x, ok? Esse 2 saiu da derivada de 2x, esse x aqui saiu do x que já tinha, né? Que é o segundo, está multiplicando esse termo, e o seno de 2x é a derivada aqui da função mais externa, cosseno, com o argumento que ela já tinha. Depois a gente vai fazer o menos o primeiro vezes a derivada do segundo, o segundo é x, derivada é 1 mesmo, né? Não vai alterar em nada quando a gente multiplicar, e divide tudo por x ao quadrado, que é o quadrado aqui do denominador. Certinho, pessoal? Então a derivada dessa expressão está aqui, é menos 2x, seno de 2x, menos cosseno de 2x, e tudo isso sobre x ao quadrado. Ok, pessoal? Bom, então a gente viu como é que faz para derivar as funções de seno e cosseno, mas essas, apesar de serem as principais funções trigonométricas, não são as únicas, né? Então, a partir daí, você pode estar curioso para saber quais são as derivadas das funções tangente, secante, cossecante, cotangente, enfim, as outras funções trigonométricas. Já é possível resolver com o conhecimento que a gente viu até agora, né, dessas aulas até agora. Se você quiser adiantar, né, quiser fazer as contas e tentar descobrir por si mesmo, é muito bom, um exercício bem legal, e a gente vai ver as respostas na aula seguinte. Tchau, tchau, pessoal. Até lá, bons estudos.